Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Recentemente, nós vimos notícias de que a equipe econômica do governo federal está trabalhando na reforma da legislação brasileira que trata de parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Tudo isso como mais uma forma de alavancar investimentos no Brasil. Para conversar sobre o tema, eu e meu amigo Max Bandeira trouxemos para a bancada de hoje do nosso podcast dois grandes especialistas no assunto, Guilherme Bueno e Eduardo Pacheco. Mas, antes de trazer nossos convidados para a conversa, eu vou chamar a vinheta para dar aquele tempo de você deixar o like no nosso vídeo para que ele alcance o maior número possível de pessoas, também para você se inscrever no canal e não perder os próximos episódios do nosso programa. Pode subir a vinheta. Eu sou Bruno Damasceno, estou mais uma vez aqui dividindo a bancada do nosso podcast com meu amigo Max Bandeira. Bom dia, Max, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Pacheco. Queria agradecer já desde o início a presença dos nossos convidados, Guilherme Bueno e Eduardo Pacheco. Vou pedir a gentileza deles se apresentarem também para o pessoal. Guilherme, por favor, pode começar. Olá, Max. Olá, Bruno. Primeiro quero agradecer imensamente aí pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui. Eu sou servidor público há mais de 30 anos, sou procurador aqui do município de São Paulo há 20 anos e atualmente sou presidente da SP Parcerias. A SP Parcerias é a empresa municipal responsável por fazer a estruturação de projetos de concessão e PPPs aqui do município de São Paulo. Nós temos uma carteira grande de projetos, vários contratos que foram assinados pela Prefeitura de São Paulo, concessões importantes para a cidade, e eu agora tenho a honra de presidir essa empresa, que tem uma equipe jovem, extremamente dinâmica, muito motivada, muito empolgada com os projetos. Bom dia, Eduardo. Você também, por favor, se apresenta para o nosso pessoal. Bom dia, pessoal. Também queria agradecer o convite, Max, Bruno, muito obrigado. Queria também parabenizar vocês pelo podcast, pelo etc. Está muito interessante, aprendi muito escutando os episódios anteriores. Cumprimentar Guilherme, muito bom ver você novamente. Bom, eu sou o Eduardo Pacheco, eu sou graduado em administração pela USP, depois eu fiz um Master em Business Economics pela FGV, pela Escola de Economia aqui de São Paulo. Comecei minha carreira trabalhando com assessoria a empresas em fusões e aquisições, também trabalhei em fundos de private equity. Depois eu fui para o caminho de infraestrutura, numa investida de um desses fundos, trabalhando com project finance, até que eu fui trabalhar na São Paulo Parcerias, que à época se chamava São Paulo Negócios. Fiquei por mais de 5 anos lá, chegando a ser diretor de projetos, conheci o Guilherme, trabalhamos juntos, trabalhei com vocês. E depois eu fui para o BID. Então, hoje eu sou especialista sênior no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, da equipe de PPPs. Só para introduzir aqui rapidamente, para quem não conhece, o BID tem a parte pública, né, de serviços e empréstimos para o setor, para os governos, para o setor público, e o grupo BID também conta com o BID Invest, que é o braço do BID para financiamentos para o setor privado. A equipe de PPPs trabalha por meio daquilo que a gente chama de janela única, que é um mecanismo conjunto entre o BID e o BID Invest, que permite que os clientes, no caso os governos que querem trabalhar conosco, possam obter apoio em todo o ciclo de estruturação de uma PPP, desde apoio nosso para a programação e desenvolvimento de carteiras, de parcerias público-privadas e concessões, desenho e aprimoramento de marcos regulatórios, de marcos institucionais, capacitação e treinamento de equipes, estruturação de projetos e apoio à licitação, e também depois o financiamento, seja para o poder público, para suas responsabilidades perante o contrato de PPP, ou por parceiro privado, por meio do BID Invest. Para dar início à nossa conversa, partindo da nossa pauta de alterações que podem vir a acontecer na nossa legislação de PPPs, a Lei 11.079, já vai completar aí quase 20 anos no ano que vem, né? De 2004. E, é claro, ao longo do tempo, a interpretação a respeito da norma vem evoluindo. Mas ainda existem muitos desafios da sua aplicação prática, né? A gente já trabalhou em alguns projetos aqui no município de São Paulo, também, pela prefeitura, sabe como são complexos os processos licitatórios de PPPs, como é difícil, na prática, lidar com esses casos. Além disso, a gente vê que não existe um marco regulatório para todos os setores de infraestrutura,
que acaba, às vezes, prejudicando a segurança jurídica em algumas áreas. Então, como é que vocês avaliam a legislação atual? O que é que vocês acham dela? E o que vocês acham que poderia ser aperfeiçoado nessa legislação para trazer esse investimento maior que o governo almeja com esse tipo de projeto? Acho que para responder essa pergunta, eu posso citar aqui o Infrascope, que é uma publicação desenvolvida pelo BID em parceria com o The Economist, que avalia o ambiente regulatório de diversos países. E na América Latina, a gente avalia 26 países, né? Na América Latina, o BID é o parceiro da The Economist para fazer essa pesquisa, esse indicador do Infrascope. Na última publicação, que avaliou o biênio 2021-22, o Brasil foi o país que pontuou melhor entre as 26 economias avaliadas. Isso demonstra a maturidade do ambiente de PPPs e da regulação de PPPs do Brasil. Também vale ressaltar que o Brasil foi responsável por mais de 40% dos investimentos em infraestrutura por meio de PPPs na América Latina e Caribe, em 2021 e 2022. Então, uma economia sozinha que tem toda essa relevância, muito porque a nossa legislação, o nosso marco regulatório de PPPs, ele é muito bem desenvolvido. Mas isso não significa que não haja espaço para aprimoramentos, ainda mais depois desses quase 20 anos, como você mencionou, né, Bruno, e da experiência que a gente vem observando no desenvolvimento de vários projetos. Então, continuando até na citação do Infrascope, eu vou falar rapidamente aqui que o Infrascope avalia 5 dimensões do ambiente regulatório de todos esses países. Então, avalia as regulações e instituições, avalia a preparação de projetos, sustentabilidade, financiamento, avalia a gestão de riscos e monitoramento de contratos e também a avaliação de performance ex post. O Brasil ele pontua muito bem, muito acima da média em preparação de projetos de sustentabilidade. Acho que isso se deve, em grande parte, também ao trabalho que vem sendo feito com o BNDES, com o CAIX, todo o apoio que vem sendo dado ao governo federal na estruturação de projetos para os demais entes subnacionais. Os mecanismos de financiamento, o Brasil também pontua muito bem. Mas onde o Brasil está ali pontuando pior e onde poderia melhorar e a regulação e o marco regulatório poderia ser aprimorado para que a gente evoluísse ainda mais? Na dimensão de regulação e instituições, o Brasil não pontua bem na abertura para alterações contratuais. Então, essa ainda é uma discussão que poderia evoluir no Brasil para que os contratos fossem formatados de uma forma que eles fossem mais receptíveis às alterações contratuais. Contratos de PPP, concessão, são contratos de longo prazo. A gente, quando formata a primeira versão do contrato que vai à licitação, a gente não vai conseguir prever todos os riscos e todas as situações adversas que podem ocorrer nesse longo prazo. Quem imaginou, quando estruturou os contratos das primeiras rodadas de aeroporto há mais de uma década, que ia ter uma pandemia, que ia prender todo mundo em casa? Então, assim, não dá para você prever no contrato todas as situações específicas, mas a gente tem que criar aberturas no contrato justamente para poder se adequar às novas realidades que a execução daquele serviço atrelado ao objeto da PPP demanda. O Brasil também não pontua muito bem em riscos de desastres e de ações governamentais unilaterais. Então, isso também tem que evoluir a como tratar esses riscos e como tentar criar uma racionalidade para as decisões e ações unilaterais dos governos. E o Brasil também pode melhorar bastante na avaliação de impacto de resultados ambientais e sociais, que hoje não tem muito essa avaliação exposta dos resultados ambientais e sociais, mas sim uma avaliação talvez até financeira do impacto dos PPPs. Então, acho que aí seria o caminho para a gente conseguir aprimorar os nossos projetos de parcerias público-privadas e concessões, focar nessas dimensões que o Brasil não pontua tão bem no indicador do Infrascope. Muito interessante, Pacheco, porque, de certa forma, eu tenho uma visão. Claro que há detalhes na legislação e a própria falta de uma regulamentação, né, porque a lei das PPPs não tem um decreto regulamentador, e isso talvez pudesse esclarecer algumas questões, algumas interpretações ainda que causam alguma insegurança. Mas, assim, o que eu acho que é importante, e acho que está dentro do que o Pacheco colocou, é que nós estamos falando de contratos de longo prazo, geralmente com investimentos relevantes, vultosos. E aí, uma questão que é muito relevante, muito importante, é que você precisa desenvolver um ambiente propício para isso. E esse é um ambiente de confiança, né? O parceiro privado precisa ter confiança que o poder público vai cumprir o contrato, vai pagar a sua contraprestação no prazo. A lei tem 20 anos, mas acho que nós temos ainda que desenvolver
a cultura das PPPs, né? Nós temos já muitos casos práticos, concretos. A própria Prefeitura de São Paulo já tem experiências exitosas em PPPs e outros entes federativos, mas eu acho que ainda há uma carência de uma cultura desse tipo de contratação pública. E isso se faz, obviamente, com legislação clara, com regulamentação clara, com estabilidade política, inclusive, né? Então, uma consciência dos agentes públicos de que esses contratos são de longo prazo e devem ser respeitados. Acho que nós temos um problema muito sério ainda nas garantias, né? A nossa estruturação das garantias ainda é um problema. Nós temos ainda poucas ferramentas para isso e precisa segurança jurídica, porque a garantia é um dos elementos principais, enfim, desse ambiente de confiança de longo prazo. Então, acho que nós temos muito a caminhar nisso. Acho que em 20 anos nós andamos pouco. E eu acho também, compartilhando a opinião do Pacheco, nós temos ainda um caminho muito, muito longo a ser trilhado no pós-contrato, né? Fazer a contratação de uma PPP já é um desafio. Você tem toda a parte de estruturação, a parte jurídica, a licitação e tal, mas o pós-contrato é um desafio, até também por conta dessa questão cultural. Os entes públicos, os órgãos de controle, enfim, todos os envolvidos precisam estar preparados para uma nova contratação, uma contratação de longo prazo. Então, acho que nós temos déficit no monitoramento desses contratos, nós temos déficit, de fato, na verificação do impacto, os impactos sociais, os impactos, enfim, ambientais. Eu acho que isso ainda tem um gap que precisa ser ocupado. Aproveitando que você trouxe o assunto da garantia e de fomentar a confiança, né, entre os parceiros, especialmente do parceiro privado, de que ele vai receber a contraprestação que é devida, especialmente porque a gente sabe que as PPPs envolvem projetos de longo prazo e altos investimentos financeiros. Esses são critérios que estão lá na lei. É crucial contar com garantias adequadas para mitigar os riscos envolvidos. O acervo de garantias disponíveis para PPPs no Brasil ainda é limitado. Recentemente, juristas e economistas têm se esforçado para ampliar o leque de opções de garantias com a criação de fundos garantidores ou a vinculação de receitas futuras do parceiro público para a utilização como garantia. O aprimoramento de garantias pode aumentar a segurança jurídica dos projetos e incentivar a participação de mais empresas nos processos de licitação. Daí eu queria perguntar para você como, na sua opinião, pode ser aprimorado o acervo de garantias atualmente disponíveis para PPPs no Brasil. E aí, pedindo para o Pacheco trazer a sua visão mais financeira, quais são as limitações das garantias disponíveis atualmente e como essas limitações podem ser superadas, aí pensando do ponto de vista do parceiro privado. A questão das garantias, acho que pressupõe, primeiro, uma flexibilidade maior, né? Nós temos muitas amarras legais e acho que também, do ponto de vista de controle, muita insegurança ainda para a criação de mecanismos de garantia. A garantia é algo que você vai ter que fazer em várias camadas, né? Não tem uma garantia só que seja absolutamente segura, a não ser que se deposite o dinheiro todo numa conta garantia e ele fique lá parado esperando terminar o contrato, que obviamente não se cogita, né? Mas fora disso, a gente precisa fazer camadas de garantia para que o parceiro se sinta seguro de que se falhar uma, tem a outra e assim por diante. A gente precisa ter flexibilidade para fazer isso. A legislação financeira, ela traz alguns entraves, os órgãos de controle também, e acho que aí tem que ser um esforço realmente conjunto, né? Todos os entes federativos e especialmente da União. A gente não vai conseguir fazer alguma coisa isoladamente. A Prefeitura de São Paulo, sozinha, criar um instrumento de garantia que seja eficiente. A gente tem feito aqui as nossas garantias, os nossos projetos, mas a situação da Prefeitura de São Paulo é uma situação, estou dizendo, financeira bastante favorável. A Prefeitura tem um rating excepcional, nós somos AAA em termos de endividamento e sustentabilidade da dívida, então a gente consegue fazer isso com alguma facilidade. Mas isso não é a regra dos mais de 5 mil municípios e dos 27 estados. A situação financeira do município de São Paulo é devida à atuação dos últimos secretários de Fazenda, um dos quais é o nosso entrevistado, inclusive, o Guilherme Bueno.
que também foi procurador-geral do município de São Paulo e ocupou outros cargos que ele deixou de mencionar na apresentação dele. Aí, mas desculpa, Pacheco, pode continuar. Não, se tem alguém que entende bastante desse tema, é o Guilherme. Acho que ele foi preciso. Assim, para mim, a grande questão, primeiro dando um passo atrás, né, por que os contratos de PPP, por que a lei 11.079 autoriza as garantias especificamente para esses contratos e não para os demais contratos da administração pública? É principalmente por causa do capital em risco. Então, só dando um passo para trás, se vocês me permitem, assim, vamos supor que a prefeitura contratasse uma obra pública para melhoria e acessibilidade dos terminais de ônibus, não uma PPP. O contratado, o privado, ele iria fazer a obra, ia ter medições periódicas, aí, provavelmente mensais, que ia cobrar da prefeitura pelos gastos incorridos, pela hora homem, pelos materiais, etc. E se a prefeitura não o pagasse, poderia suspender os trabalhos. É claro que ele não consegue desmobilizar todo um canteiro de obras de uma hora para outra, até com a expectativa de que isso possa ser retomado e regularizado logo depois, mas ele consegue suspender os trabalhos e não continuar fazendo seus dispêndios de capital para execução daquele objeto, diferente de uma PPP, que é um contrato de longo prazo, em que, em geral, assim, de uma forma resumida, o concessionário faz todo o investimento num período, pode gastar aí milhões de reais para executar aquele objeto previsto no contrato de PPP, e depois ele vai receber os pagamentos pelo ente contratante, né, pelo ente público contratante, claro que atrelados a padrões e indicadores de desempenho, mas ele vai receber esses pagamentos no longo prazo. São esses pagamentos que vão remunerar aquele capital investido, aquele capital que ele colocou em risco. Então, as garantias, elas servem justamente para dar um conforto ao investidor, que ele vai entrar num contrato que tem um fluxo financeiro estável para os pagamentos que lhe são devidos. A garantia não serve para dar uma segurança ao parceiro privado de que ele vai receber os pagamentos independentemente do serviço que ele preste, da qualidade do serviço que ele preste. Essa é uma discussão que muitas vezes a gente tem que ter com os órgãos de controle, com os próprios entes contratantes de PPP. A garantia não vai tirar a possibilidade do ente público de discutir a prestação do serviço e, caso o privado não preste corretamente, tem sim mecanismos contratuais, a gente já tem uma tecnologia nos contratos de PPP para prever que as punições sejam devidas, os descontos sejam aplicados, etc. A garantia serve para que os pagamentos sejam líquidos, sejam imediatos e que a gente tenha uma continuidade dos recursos pagamentos dessas contraprestações devidas. Se você não tiver essa liquidez ou a possibilidade de imediatismo para o pagamento, se a garantia não conseguir assegurar essas características, você acaba entrando quase que num sistema de precatórios, que já existe, você não sabe quando você vai receber, e que faz com que o investidor não tenha essa segurança, e aí ele cobre um prêmio maior pelo risco dele aplicar o dinheiro dele, aplicar o capital dele nesse contrato de PPP. Então, acho que a gente tem que caminhar, a gente já evoluiu bastante nesses 20 anos, a gente tem que caminhar para formas de conseguir garantir melhor essa liquidez, esse fluxo e esse imediatismo para o pagamento das PPPs, para a gente poder extrair o melhor desses contratos, poder diminuir o custo de capital, que vai se reverter depois, inclusive, em economias para o setor público, economias para os usuários. Então, acho que a gente tem ainda algumas melhorias para pensar com o orçamento público, com todos os envolvidos, para conseguir destravar, principalmente naqueles setores que não têm um fluxo específico de uma receita pública que possa ser vinculada àqueles pagamentos. No limite, poderia ser pensado que os pagamentos de PPPs, das contraprestações de PPPs, quando elas são autorizadas pelo legislativo, né, daquele ente, ela se torna uma despesa de longo prazo, de natureza continuada. Então, a gente deveria pensar, minha opinião pessoal é que talvez pudesse ser pensado em alguma forma de, talvez, equiparar uma despesa obrigatória. Talvez, se a gente configurasse as despesas com contraprestação pública como uma despesa obrigatória que não pode ser contingenciada, isso também traria uma segurança maior para os licitantes privados que entrassem nas PPPs e poderia diminuir o custo de capital e, portanto, o valor a ser cobrado pelo parceiro privado para entrar nas PPPs. A gente conversou um pouco antes sobre cultura, né? Cultura da PPP no Brasil, e realmente eu acho que eu costumo falar, eu vejo muita gente olhando a PPP com cabeça de 8666, né? Então a gente vê uma relação já difícil desse ponto de vista cultural, e isso fala também muito em confiança.
E essa confiança e a cultura, enfim, essa evolução da utilização desse mecanismo passa muito por, na minha visão, né, passa muito por diálogos entre as partes envolvidas, tanto o poder público, privado, como também a sociedade civil, né? Muita gente critica o modelo de PPPs por questões de, talvez, pouca transparência e pouca accountability, né? E isso traria também mais confiança caso fosse melhor explorado. Mas, claro, a gente está falando de temas extremamente complexos que não estão, muitas vezes, ao alcance das pessoas de modo geral. E aí eu acho que entra também o papel dos órgãos reguladores, órgãos de controle, de fazer também um pouco essa ponte. Então, eu queria ouvir de vocês quais seriam os desafios que vocês veem hoje e imaginam como soluções para esses desafios de transparência, de accountability nas PPPs, e qual seria o papel aí da regulação ou do controle nessa mudança cultural também para alavancar, né, esses investimentos que a gente sabe que são importantes para o Brasil, porque do orçamento público a gente vê que está difícil, cada vez mais difícil sair. Então a gente precisa desse tipo de investimento. Então eu queria que se vocês puderem comentar essa questão. Uma parceria de longo prazo, de 20, 30 anos, ela tem que ter essa confiança entre as partes, né? Eu acho que tem mecanismos contratuais que podem ser criados que envolvam também a sociedade ou representantes da sociedade civil para algumas decisões da gestão dos futuros contratos de PPP. Acho que tem muitas formas que podem ser criadas e colocadas de responsabilidade, de transparência, que melhoram muito a percepção de todos sobre o projeto que está sendo desenvolvido. Mas, assim, acho que a gente também tem um problema anterior, não só a transparência e a confiança no longo prazo, mas a gente tem um problema anterior que é um entendimento mesmo do que são as PPPs, né? Acho que muitas vezes elas caem num lugar um pouco dogmático ou ideológico, de confundir com uma privatização, ou então eu vejo algumas vezes artigos que a gente vê na imprensa de, puxa, um contrato daquela PPP tem uma remuneração X que é muito mais alta do que a remuneração ou os custos no serviço análogo prestado pelo setor público. Mas sem entender o que está por trás disso, o que foram os investimentos feitos pelo parceiro privado, né? O que você está remunerando por meio daquele contrato de PPP. Então, eu acho que é um pouco... A gente precisa conseguir explicar melhor ainda, eu digo, governos, para a sociedade em geral, o que são as PPPs, né? Nos contratos que a gente tem estruturado aqui no BID, em parcerias com os governos, a gente tem tentado também criar um mecanismo de uma consultoria de comunicação para ajudar nessa transparência na hora de estruturar os projetos e fazer um diálogo, um engajamento com as partes interessadas, para que possam conhecer melhor o que são os objetivos, o que são os benefícios, o que são os desafios, o que pode gerar de diferente, né, na prestação do serviço por meio de uma PPP, para a gente ter esse envolvimento prévio dos principais atores interessados no serviço. E aí, mecanismos de transparência, eu acho que a gente sempre tem que olhar as experiências do que foi feito em outros lugares, sempre tem que olhar assim, formas da gente deixar as decisões nas negociações mais transparentes, mas também elas têm que ser dinâmicas. Então, é um desafio difícil de encontrar, mas eu vejo os governos muitas vezes assim, com uma certa algema na tomada de decisão que possa beneficiar o parceiro privado, ainda que isso seja o correto, porque ele tem medo da forma como isso vai ser interpretado pela sociedade ou pelos órgãos de controle e pode gerar uma dificuldade de tomar a decisão correta por causa desse desconhecimento do público externo. Então, assim, o conhecimento sobre o que é uma PPP, a diferença de uma privatização, o que são os riscos assumidos pelo parceiro privado e por que a gente está remunerando ele daquela forma, a gente tem que tentar trazer isso para um público maior para que a gente consiga comunicar melhor as decisões que foram tomadas na gestão contratual. Concordo plenamente com você. Acho que não existe uma compreensão muito boa, né, do que está acontecendo. A gente vê logo esse discurso, não, estão privatizando o nosso parque, estão privatizando a nossa escola, e aí cai muito no discurso ideologicamente, sou a favor, sou contra a privatização, mas sem analisar naquele caso o que está acontecendo. E eu acho que muito passa pela falta de compreensão de realmente o que está acontecendo. Essa iniciativa que você falou, de ter um diálogo com as pessoas para entender, olha, o que vai acontecer aqui,
o acesso vai continuar gratuito, você vai continuar usando a estrutura do mesmo jeito, vai melhorar a qualidade, vai ser fiscalizado isso tudo. Eu acho que é muito importante para essa mudança de cultura e para essa confiança também com essa parte que, às vezes, por não entender muito bem o que está acontecendo, se sente excluída enfim, torna-se absolutamente contra simplesmente porque não está entendendo o que está acontecendo. Né? E aproveitando esse comentário do Bruno, eu queria chamar o Guilherme para conversar justamente sobre isso. A gente tem visto que a utilização de PPPs ela é bastante consensual em determinados setores. Quando a gente fala em energia, em transporte, em setores mais ligados à infraestrutura pesada, a gente não vê ninguém questionando a utilização de PPPs. Agora, quando a gente vem aí para a saúde, para a educação, as pessoas aparentemente têm uma maior resistência ou, enfim, são mais críticas ou tem mais gente estudando isso. Daí eu queria perguntar para o Guilherme qual é a opinião dele sobre isso e também como é que a gente pode avaliar a adequação das PPPs para esses diferentes setores e tipos de projeto. Será que, de fato, elas são mais apropriadas para uns do que para outros? Será que é mais apropriado para uma rodovia do que para uma escola? E quais as principais vantagens e desvantagens desse modelo de PPP para cada um dos casos? A questão é cultural. E, às vezes, é cultural, inclusive, internamente. A própria prefeitura e os próprios entes federativos, eles não estão acostumados com isso. Essa é uma ferramenta nova, esse é um instrumento novo. E todo instrumento novo traz resistência. A prefeitura está há décadas e décadas acostumada com o modelo de contratação e, de repente, aparece uma outra que é diferente, mais complexa, envolve uma série de questões. Enfim. Então, nós precisamos realmente nos comunicar melhor. Não só externamente, mas internamente. É bom que se diga que todo projeto de PPP ele passa necessariamente por uma avaliação de vantajosidade. Né? A gente chama isso de value for money, mas eu acho que é até mais do que isso, que é o seguinte, vamos comparar esta solução com a solução tradicional para ver se esta solução é melhor. Então, isso a gente encontra numa conta financeira complexa, se aquele projeto faz sentido financeiramente ou não. Mas há outras questões que precisam ser avaliadas. Né? Algumas coisas, o parceiro privado tem mais eficiência do parceiro público, e vice-versa. Eu sou servidor público, né? O Max e o Bruno também são, o Eduardo, o Pacheco já foi funcionário público. Então, a gente sabe que tem muitas coisas que o poder público faz muito bem, a regulação é algo que não pode ser delegado, mas o parceiro privado tem mais eficiência para algumas coisas. E, mais do que isso, algumas atividades, elas acabam tirando o foco da administração. Então, por exemplo, vamos falar um exemplo bem concreto. Na educação, o que seria melhor? Deixar toda a equipe da educação voltada para a pedagogia, para ministrar os conteúdos e educar as crianças, ou ficar cuidando do contrato de vigilância de 1.000 escolas? Ficar cuidando da lâmpada que queimou na escola X, na escola Y, cuidar do muro que rachou. Então, eu acho que falta realmente comunicação. E aí a gente tem uma resistência, não é nem uma resistência tão informada, e aí as narrativas, elas acabam vencendo, né? Pode ser que para um mandatário seja muito desgastante fazer um projeto de PPP por conta dessa narrativa que acaba se disseminando. Estão privatizando a escola, vão entregar a escola para alguém ganhar dinheiro em cima dos nossos alunos, o que não é verdade, mas que acaba se disseminando como algo negativo. Então, acho que isso passa por conscientização, passa por comunicação, por treinamento, estou falando aqui do ponto de vista interno, né? Preparação técnica dos entes federativos nisso. Então, é uma questão de cultura, de informação, das pessoas se acostumarem com isso. As PPPs de infraestrutura, elas são mais antigas, então as pessoas se acostumaram com isso, já estão mais acostumadas, já sabem o que é bom, já sabem o que é ruim, e entendem melhor esse contexto. Essas outras, Max, que nós estamos aí tratando, áreas sociais, enfim, áreas não tão típicas de concessão, elas, não tenho dúvida, que elas, com o tempo, à medida que forem se disseminando, também serão mais compreendidas, e aí a população saberá o que tem de bom, o que tem de ruim, e avaliará se isso realmente vale a pena ou não vale a pena. Claro que, na minha opinião, tenho certeza que a do Pacheco, é que PPPs bem estruturadas são positivas.
Assim como qualquer coisa mal estruturada é negativo, mas PPPs bem estruturadas são boas, são interessantes, são boas para o interesse público. Então, a gente precisa agora disseminar isso e mostrar para a população o que tem de bom, o que tem de ruim, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, enfim. Se eu puder pegar um pequeno gancho do que o Guilherme falou, assim, acho que essa avaliação posterior que é essencial. Nos faltam os exemplos para poder comparar o que deu certo, o que deu errado e como até para aprender, para melhorar nos próximos projetos. E quando a gente ainda fala que as PPPs são novas na administração pública, apesar da lei ter 20 anos, é porque eu, na minha opinião, acho que por muito tempo elas não conseguiram se desenvolver muito, principalmente as PPPs no setor social, e que estão sendo a nova fronteira agora, né? Que tem mais projetos chegando de educação ou saúde, e acho que isso principalmente por duas razões. Primeiro, a gente não tinha estruturado no Brasil um arcabouço que permitisse os instrumentos de boa preparação de projeto para PPP até mais recentemente. Então, a gente tinha muitos projetos baseados nos PMIs, nos procedimentos de manifestação de interesse, que alguns entes públicos têm mais capacidade de absorver os estudos que chegam nos PMIs, outros não. A maioria, inclusive, não tinha tanta capacidade. Isso fazia com que você não conseguisse desenvolver bons projetos para levar adiante, ser um bom exemplo na PPP. E também o fato de que a gente vem chegando num estrangulamento aí das contas públicas cada vez mais, né? Estamos no meio da discussão do novo arcabouço fiscal e os investimentos na área social precisam ser feitos. Os instrumentos de PPP e concessão podem ser uma solução para diversos investimentos que podem ser feitos, que a gente consiga adequar dentro das restrições vigentes nas contas públicas, de uma forma aí que cobre um serviço bem executado. A gente está caminhando para o final da nossa conversa e no nosso podcast, quando a gente está nessa etapa, a gente sempre gosta de falar de futuro, né? E a gente vê, enfim, no ramo de PPP, é muito difícil também não falar de BNDES, que é um grande financiador do setor, mas a gente ouve críticas à atuação do banco, por um lado, por outro, muitas vezes pautado por espectros políticos da discussão. Mas eu queria saber de vocês, na verdade, o que vocês esperam para o futuro de PPPs no Brasil? Realmente o Brasil vai continuar precisando de um banco de desenvolvimento para financiar essas PPPs ou não? Quais são as tendências que vocês imaginam ou que vêm lá fora que vocês acham que poderão ou há chance de serem incorporadas aqui no Brasil para realmente desenvolver esse setor de infraestrutura e de PPPs, que é um gargalo, né? A infraestrutura é um gargalo ainda para o desenvolvimento do Brasil. Bom, eu sou muito otimista. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse instrumento vai ser cada vez mais utilizado. Eu acho que esses 20 anos, praticamente 20 anos de legislação, já trouxeram muitos aprendizados, e hoje eu acho que o mercado, enfim, o setor público, os multilaterais, enfim, os parceiros privados, todos temos uma noção bastante precisa do que precisa ser feito. Claro que ainda serão muitos desafios, mas eu não tenho dúvida de que eles serão superados, equacionados. E, como o Pacheco falou, nós temos muitas fronteiras a serem desenvolvidas. Eu vejo aqui pela quantidade de prefeituras e outros entes federativos, inclusive estados, que vêm nos procurar aqui para nos perguntar como nós estamos fazendo, enfim, como é que foi a nossa experiência, querendo fazer coisas que nós já fizemos, porque realmente esse instrumento é um instrumento, se bem utilizado, valioso para prover serviços públicos melhores, de melhor qualidade, com mais agilidade, mais eficiência. Então, eu sou muito, muito otimista. Eu tenho certeza que nós teremos um crescimento muito significativo desses contratos no futuro muito próximo. Eu sigo com o Guilherme também. Na minha opinião, acho que a gente também está chegando num estágio de maturidade do mercado e do ambiente de desenvolvimento de PPPs e concessões no Brasil, que a gente consegue ter uma compreensão melhor dos entes do setor público de como utilizar esse instrumento. A PPP não pode ser usada para resolver todos os problemas do setor público, mas a gente tem que entender que ela é uma ferramenta que permite uma nova forma de contratar infraestrutura social, serviços, e entendendo o que essa ferramenta pode trazer de benefícios para a população e para o setor público, a gente consegue moldar melhores contratos para atender as necessidades do privado, né, de remuneração do privado,
alinhado com as necessidades de objetivos, de impacto e resultado para a população e para os governos. Então, eu também sou um otimista, eu acho que é inevitável que a gente use cada vez mais contratos de PPP no Brasil para diversas finalidades diferentes. Acho que a gente está ampliando o leque do que pode ser usado. E eu acho que os bancos, seja os multilaterais, bancos públicos, têm um papel fundamental em diversos aspectos desse ciclo de PPP, seja financiando a estruturação de bons projetos, ou seja, participando depois do financiamento, no desenvolvimento do contrato de PPP mesmo. E se esse nosso otimismo, o meu e do Guilherme, se concretizar, a gente vai precisar cada vez mais capital, tanto para a estruturação dos bons projetos, para a gente conseguir manter uma elevada qualidade dos projetos que chegam para a licitação, quanto também depois para o financiamento do setor privado, para conseguir desenvolver e fazer os investimentos nos contratos de PPP. A gente chegou ao fim do nosso primeiro bloco, queríamos agradecer muito a presença do Guilherme e do Eduardo. E, encerrando agora o nosso primeiro bloco, eu vou chamar a vinheta para a gente passar para o nosso bloco de curiosidades e para a gente pedir a indicação cultural, um momento tão esperado, a indicação cultural dos nossos convidados. Como curiosidade da semana, eu vou trazer para vocês uma declaração do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que gerou um ruído aí no mercado sobre a mudança na política de preços da Petrobras. E o ministro falou que vai realizar uma mudança nessa política. Esse preço de paridade de importação que é atualmente vigente, ele considera absurdo, foi a palavra que ele usou, e ele espera que uma alteração para um preço baseado no real, uma variação interna, que ele vai chamar de preço de competitividade interna, espera que isso gere uma redução de 22 a 25 centavos no litro do diesel. Isso gerou uma repercussão junto à própria Petrobras. O Conselho da Petrobras fez uma carta dizendo que ainda não recebeu essa proposta, que, enfim, não tem muitas informações, mas o ministro ficou de apresentar essa proposta dia 27 de abril, a gente está gravando aqui antes, mas dia 27 de abril, na véspera do nosso episódio de UA, a Assembleia Geral da Petrobras vai conhecer e, enfim, abordar essa questão. Passada a nossa curiosidade, nós vamos pedir, como sempre, a gentileza dos nossos convidados de indicarem para a gente uma programação cultural. A gente vai ao ar às sextas-feiras, então sempre para o pessoal já aproveitar o final de semana, ler um bom livro, assistir um bom filme, um seriado, um documentário. Vou começar agora com o Eduardo. Eduardo, por favor, indica para a gente uma boa programação cultural. Eu vou dar 2 indicações, tudo bem? Para quem estiver em São Paulo, o novo edifício da Pinacoteca, a Pinacoteca Contemporânea. Eu fui lá esse último fim de semana, está realmente incrível, é um edifício anexo à sede da Pinacoteca, ali perto da Estação da Luz, no centro de São Paulo. Eu acho que vale muito a visita, dá ainda para, se não me engano, ainda dá para tirar ingressos gratuitos no site, você pode fazer uma contribuição financeira, se desejar, ou retirar um ingresso gratuito. Super fácil de chegar, pode chegar pelas estações da linha amarela, também que é uma PPP, ou pelas outras linhas que chegam ali na Luz. Então, essa é uma indicação que eu fortemente recomendo, porque a Pinacoteca já era um dos lugares de maior, acho que deve ser um dos lugares mais interessantes para se visitar aqui em São Paulo, principalmente no centro, e o novo edifício da Pinacoteca Contemporânea está realmente incrível. E também dou uma outra sugestão de um livro, que é o novo livro do Itamar Vieira Júnior, que chama Salvar o Fogo, que é o autor de Torto Arado, que acho que já, apesar de pouco tempo de ter sido publicado, já é praticamente um clássico da literatura brasileira, e ele lançando aí acho que foi no dia 24 de abril, o lançamento desse novo livro dele. Guilherme, sua vez, palco é seu. Eu, na verdade, vou fazer 3. Talvez seja agora. Primeiro, visitem o Museu do Ipiranga, que está muito bonito, está muito bacana. Depois da reforma, foi reinaugurado dia 7 de setembro, e realmente está maravilhoso. E aí eu vou fazer 2 indicações de coisas que eu estou assistindo e lendo atualmente. Tá? O primeiro é a série sobre o Madoff, aquele escândalo daquele sujeito que enganou várias pessoas e conseguiu dar um golpe de dezenas de bilhões de dólares. É muito interessante como uma coisa tão simples, fraude tão grosseira,
conseguiu atingir tanta gente, tanto dinheiro assim, é bastante interessante. Eu nem acabei ainda, mas estou gostando muito. E a última é um livro que eu estou lendo, que é um livro muito interessante, apesar de até uma homenagem aí ao Pacheco, nosso economista aqui, que chama O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. O autor é o David Graeber e o David Wengrow, e é um livro muito interessante porque ele coloca em xeque todas as teorias predominantes sobre, vamos dizer assim, a origem das desigualdades, por que a humanidade se tornou tão desigual, e eles fazem, né, um questionamento muito crítico e muito profundo dessas teorias predominantes, né, de que quando o homem cercou áreas para fazer agricultura, ele começou realmente a se tornar desigual por conta da propriedade privada, e ele questiona isso com bastante fundamentação, e é muito interessante. Muito boas indicações também. A gente tem sobre essa questão do Madoff, a gente tem um episódio sobre pirâmides financeiras, que a gente entrevistou um analista de risco do mercado, que ele contou um pouquinho dessa história, e realmente você falou, impressionante. Então a gente queria realmente agradecer a presença de vocês, Eduardo, Guilherme, muito obrigado. A gente sabe como a agenda de vocês é concorrida, e reservar esse tempinho para conversar com a gente, acreditar aqui no nosso projeto, realmente fica aqui nosso agradecimento. Bruno, Max, muito obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo podcast, está muito bacana, muito legal, fico feliz aí com a iniciativa de vocês, e foi muito bacana estar aqui. E Pacheco, sempre um prazer reencontrá-lo, ainda que virtualmente, e aqui a SP Parcerias está sempre de braços abertos para recebê-lo novamente, nem que seja com café. Perfeito, Guilherme. Olha que eu vou aí mesmo de novo. Muito bom reencontrá-lo. Obrigado, Max. Obrigado, Bruno. Muito bom reencontrá-los também. Foi muito legal o papo, foi muito interessante. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Obrigado. E aos nossos ouvintes, nossos espectadores, também vou deixar aqui o nosso muito obrigado. Você que está nos assistindo no YouTube, você que está nos escutando nas principais plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer. Fica aí o nosso agradecimento a vocês e esperamos vocês semana que vem no nosso próximo episódio. Um abraço.